Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse vídeo. Nós vamos falar sobre razão e proporção, que está inserido dentro da área de grandezas e medidas, que é a área do conhecimento em matemática. Escola Municipal Maria Alice de Castro Trindade, semana do 0206 a 13 do 08, no nosso terceiro bimestre, componente curricular matemática, para alunos nível fundamental 2. Eu sou o professor Wagner Santos e nós vamos aqui falar sobre razão e proporção. Instruções para as aulas: ler o material, assistir os vídeos, copiar no seu caderno, resolver os exercícios e dúvida podem enviar no WhatsApp. Para conceitos iniciais, nós vamos falar sobre razão, depois em seguida falarmos de proporção, resolvendo algumas atividades, tá? Alguns exemplos propostos que está também no seu material enviado no WhatsApp. Vamos lá. Para conceitos iniciais, nós vamos pensar o que é uma grandeza, tá? O que vem a ser uma grandeza? O que corresponde a uma grandeza? Para que serve isso, né? Para que servem as grandezas e por que estudar isso? Então, pensar diretamente em uma grandeza é pensar, por exemplo, em coisas como distância, né? Que a gente vai ver que é uma grandeza comprimento, área, que é uma grandeza que refere à superfície. Para pensar também no que é uma grandeza, nós vamos pensar em quantidade ou preço de alguma coisa, é uma grandeza. Vamos pensar também em temperatura, é uma grandeza, entre várias e outras, tá? Que vão se dividir em grandezas vetoriais e escalares. Nós vamos falar exclusivamente mais das escalares. E vamos também pensar nesse termo grandezas e também entender o que seria a medida, né? Para que serve comparar duas grandezas de na mesma natureza. Para que serve, né? É bem viável que aprender sobre grandezas vai ser útil em alguns problemas também contextualizados e apresentados no material de apoio. Você vai ver que uma grandeza vai estar diretamente relacionada ao seu modo de vida. Por exemplo, quantidade de quilômetros que um carro pode percorrer, né, que é um quilômetros por litro. A velocidade média também, você vai ver que é uma grandeza que relaciona duas, né, que é a distância percorrida num determinado intervalo de tempo. Então isso faz com que as grandezas servem para muitas coisas, tanto da vida cotidiana quanto do que é cobrado em vestibulares, concursos e no meio acadêmico, né? Porque estudar isso, a resposta ela vai ser também mais dita de acordo com as atividades que você vai fazer, com suas leituras e etc. Vamos lá. Vamos aqui pensar no que é uma grandeza, né? A definição mais informal ou mais cotidiana que eu pude trazer foi essa para o melhor entendimento, né? O que é uma grandeza? As grandezas, né, são atributos dos objetos que são possíveis de serem medidos. Assim, o volume, a massa, o comprimento são grandezas. Mas, se falarmos de cor, importância e utilidade, por exemplo, não são grandezas, porque não podem ser medidas. Então, o conceito mais viável de grandezas é tudo aquilo que pode ser medir num objeto ou contar numa coleção. É chamado de grandezas. Então, o comprimento ele pode ser medido, o volume ele pode ser medido em metros cúbicos, em litros. A massa ele pode ser medido em gramas, em quilogramas, etc. Né? O, o comprimento, né, pode ser medido em metros, centímetros, milímetros. O que é medir, né? Para que serve medir? Então, a medida é uma forma de comparar duas grandezas de mesma espécie. O que seria uma grandeza de mesma espécie? Por exemplo, você tem duas distâncias, dois segmentos de reta. Você vai comparar em centímetros para ver quem é maior, quem é menor, né? Por exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Então, grandezas de mesma espécie, você vai medir uma em metros cúbicos e outra em metros cúbicos e vai comparar. Por exemplo, uma caixa de 1000 litros e uma caixa de 500 litros, perdão. Então, a diferença é de 500 litros para cada um. Seria essa ideia, você comparar e ver o quanto você ganha ou o quanto você perde.
Ao comparar, geralmente não basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve. É preciso saber quanto é maior, menor, mais pesado ou mais leve. Por isso temos que medir. Então a medida é a parte essencial para você definir grandeza, né? Através da medida nós podemos também definir proporções, né? E relacionar grandezas, né? Esse é o principal objetivo do que vem a ser uma razão e uma proporção, fazer a relação entre grandezas. Medir é comparar grandezas de mesma natureza. Então, para medir, nós vamos comparar grandezas de mesma natureza. Nós podemos medir centímetros e centímetros, metros e metros, né? Com relação aos seus múltiplos, e nós podemos também estabelecer essa ideia trazendo com que a medida nós possamos saber quanto é maior e qual é maior, se vai ser vantajoso ou desvantajoso, e tomar as nossas decisões melhores. Vamos aqui observar algumas grandezas e suas unidades de medida. Aqui você tem a grandeza no quadro comparativo, são várias grandezas. Aqui nós temos a unidade no SI. O que seria esse SI, professor? Sistema Internacional de Medida. Se tiver interesse e quiser fazer uma pesquisa, é importante ficar atento ao que é o SI ou simplesmente fazer alguma leitura na internet, né? SI é o Sistema Internacional de Medida. Para cada grandeza dessa, existe uma medida padrão, né? Algo que o SI escolheu. Não quer dizer que é a única. Por exemplo, o comprimento, aqui a medida padrão é o metro, mas a gente sabe que existe centímetro, milímetro, hectômetro, decâmetro, tá? E essas convenções nós podemos fazer usando a regra de 3, ou usando a proporção em si. Área, metros quadrados. Volume, metros cúbicos. Massa, quilograma. Tempo, segundos, mas a gente sabe que pode ser minutos. Temperatura, Kelvin. Kelvin é a unidade de medida da temperatura pelo SI. Mas pode ser um Celsius, que é a medida aqui no Brasil, por exemplo, 30, 40 graus Celsius. Velocidade média, né, que é metro por segundo. Você já vê que uma grandeza ela pode ser a junção de duas unidades de grandezas aqui diferentes. O metro é o comprimento, aqui é o tempo. Então, tempo e comprimento pode definir, por exemplo, a velocidade, que é a velocidade média. Então, nasce uma outra grandeza. Então, as grandezas vão se relacionando. Peso ou força-peso. Observe, o Newton é o peso, né? A gente confunde muito na ideia, nas aulas de física vai ficar mais claro para vocês a diferença entre massa e peso, né? Uma é grandeza escalar, outra vocês vão ver que vai ter direção sentido, vai depender da gravidade, então vai acabar sendo uma grandeza vetorial. E o Newton, que é o sinal de N, é também formado por duas grandezas, que é o quilo e o metro por segundo ao quadrado, que é com relação à nossa gravidade. Então isso aqui fica lá mais para a física, a gente vai lidar mais com essas grandezas aqui, ó, massa, tempo, volume, área e comprimento. Vamos falar sobre razão, já deixo para uma próxima aula nós falarmos sobre esse tópico razão.